E hoje nós vamos aqui para mais um bate-papo, não é, Leandra? Sim. Amiga, seja muito bem-vinda. Ai, Que o obrigada. Senhor te use. E lá do outro lado eu tenho certeza que tem alguém, ó, esperando só você começar a Amém. transbordar. Amém. Muita gente precisando ouvir tudo que você tem para contar hoje pra gente. Amém. Bom dia, né? Obrigado pelo convite. Eu confesso que eu tô com frio na barriga, né? Porque ainda o Vitor falou assim pra mim: "Mãe, você vai falar do quê?" Eu falei: "Filha, eu não sei, o senhor vai conduzir, Sim. né?" E eu tô muito assim, com o meu coração cheio de expectativa assim, das coisas que o senhor vai fazer aqui com a gente nessa manhã. Sim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, né? De, pelo convite mesmo. É sempre bom falar das coisas que o senhor tem feito, né? Ontem eu me lembrava até daquele louvor, quantas bênçãos, quantas, e você vai ficar surpreso, né, com tudo aquilo que o Senhor já fez, e aí trazendo na minha memória, assim, tantas coisas que o Senhor fez, e de fato, assim, a gente não tem como mensurar e contar tudo aquilo que o Senhor faz, né, nas nossas vidas, e eu tô muito grata, assim, de estar aqui hoje com você, para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito. É porque assim, o que a gente acredita, eu acredito muito nisso, sabe, Leandra? Que o Senhor só não vai fazer se você parar no meio do caminho. Exatamente. Mas se você continuar e você acreditar que não é na sua força, é na força dele, É isso. você vai ter histórias para contar. Sim, com certeza. Você vai ter os milagres para viver. Sim. Agora o que a gente não pode é se desesperar, olhar para a situação. Não tem Eclesiastes 3 não fala? Aquele que olha a direção do Sim. vento, ele não planta, É mas ele isso também mesmo. não colhe. Não colhe. Então, a Bíblia, ela vem relatar para a gente várias histórias, assim, de pessoas que olharam para eles e falaram assim, não, eu não sou capaz. Gideão, Jesus, né, apareceu o anjo lá e falava assim, Gedeão, você é um poderoso guerreiro. Não, Não. não, eu não sou nada Eu sou disso. menor. Eu sou menor. Gideão, você é um poderoso guerreiro. Não, não. E Jesus, Deus, ele olha pra gente e fala, Leandra, você é uma poderosa guerreira. E você olha pra você, você vê suas limitações. Exatamente. Mas Deus olha pra gente e vê uma poderosa guerreira. Então a gente não pode parar, não pode desistir, porque a gente tem que ter as nossas histórias para contar, né? Sim. Porque tem muita gente que está parando, tem muita gente que está É. desistindo. Eu acredito muito que é um dos males dessa nossa geração, porque o excesso de informação, Sim. ele é bom, mas por um outro lado também ele é ruim, Ruim. porque junto com a informação traz também o medo. Paralisa, né? Muitas pessoas desistem no meio do caminho, Sim, né? O problema, outro dia eu conversava com uma das meninas, falando, né, ela passando por um problema com o esposo, tudo. Ela falou assim, ai, eu tenho certeza que a gente vai testemunhar. Eu falei assim, sabe, o seu maior testemunho vai ser o seu processo. sim, Às vezes a gente tem um pensamento equivocado de achar que o testemunho é lá o final, mas o testemunho não é o final. O testemunho é todo o processo, é a maneira que você lida com todo o seu problema, com seus desafios. Esse é o seu testemunho. É sim, a maneira que você conduz o seu processo até chegar lá, no dia da vitória, no dia que vai acontecer. Isso é o seu testemunho. sim. E muitas pessoas param no meio do caminho. É. Tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro se é Josué, eu acho que sim, que ele fala assim, ó, pega cada tribo, pega uma pedra, né? Para quando chegar lá do outro lado, né? Vocês fazerem um altar e se lembrar daquilo Vocês viveram, o né? que vocês viveram, né? E assim, eles não pararam no meio do caminho, eles estavam ali, no meio do caminho. E é muito importante que a gente não pare, né? O meio do caminho eu acho que é a parte mais importante da trajetória, que no meio do caminho você não vê ali. No início você sabe que você vai chegar lá, né? Ah, não, a minha perspectiva é lá, o Senhor falou que a gente vai chegar lá. Então você tá vendo lá, né? No final, você olha pra trás e você vê o que você passou. Só que no meio do caminho, tem horas que você não vai enxergar o começo e você também não vai enxergar o fim. Então, pra mim, o meio do caminho, o meio do processo é o mais desafiador. Porque você não vai enxergar. Ali você pode deixar se abater, porque você não tá enxergando, aí você fala assim, sabe quando você vai fazer uma caminhada? Você fala assim, o meu ponto de chegada é lá embaixo. Aí você já andou um período,
E aí você olha, você vê, você não vê mais da onde você saiu, porque você já caminhou bastante, e você não tá enxergando aonde você vai chegar. Então ali é um ponto crucial. O meio do caminho é um ponto muito importante. Na minha opinião, né? Sim. O mais importante. Que é ali onde a gente tem que permanecer, lembrar das coisas que o Senhor te prometeu, das coisas que Ele já fez na sua vida, para você continuar a sua trajetória, para então chegar no final. Sim. É muito importante. E você falando isso agora, fiquei pensando aqui. E como você vai fazer essa jornada, né? Sim. Quais são as marcas que você vai deixar pelo meio do caminho, meio né? do caminho. Como você vai tratar as pessoas no meio dessa jornada. Sim. Se você vai passar e você vai ser bênção na vida das pessoas, ou às vezes para você alcançar o seu objetivo, você Exatamente. não se importa com o sentimento Sim. das pessoas que estão ao seu lado. Então foi muito. É você ter o bom ânimo ali, né? Sim, você se manter. sim. Você vai ser um testemunho, mas qual é o testemunho que você vai dar? Sim, verdade. Né? Um testemunho daquilo que você fala, né? Que você prega, Sim. que é um Deus de amor, um Deus Sim, que cuida, né? Um Deus que tá ali te amparando, ou um Deus que não se importa, Verdade. não é? Então, assim, você tem esses dois caminhos, né? O seu testemunho, mas qual é o testemunho que você quer dar? Sim. Né? Porque às vezes a gente fala muitas coisas, a gente prega o amor, a gente prega a bondade, a gente prega a graça do Senhor, mas será que a gente vive isso? Sim. Né? Então aquilo que a gente diz tem que, né, fazer ali, caminhar junto com da forma que a gente age. Sabe onde a gente vê, você falando agora, me veio aqui uma coisa. A parábola do bom samaritano. Sim. Passa o levita e vê ele lá caído, fala lá assim, fica. não, eu tenho meus compromissos, Sim. ele passa e vai embora. Sim. Aí vem o sacerdote, passa, não, E fica eu tô ali. com pressa, vou embora. Aí passa o samaritano lá, fala, não, peraí, não posso deixar esse homem caído no meio do caminho. Exatamente. Eu sei que eu tenho os meus negócios, eu sei que tenho que fazer as minhas coisas, mas eu não posso deixar esse homem caído no meio do caminho. E ele vai, carrega nos ombros, Cuida né? dele. Cuida dele, vai, leva até uma pousada, Sim. e aí ele deixa, fala, ó, vou deixar um dinheiro, Eu vou te cuida pagar. dele, se precisar, quando eu voltar por esse mesmo caminho, se tiver que pagar a diferença, eu vou pagar. Então, às vezes, também é uma coisa que você falou, muito forte isso, viu, Leandra? Porque, às vezes, no meio da jornada, a gente está olhando só pra gente. E no meio da jornada, a gente tem que olhar pro outro também. Sim. O evangelho é sobre isso, né? É, Não diz respeito a mim, nem a você. Não. Não, é sobre o outro. sim. Se a gente não tiver esse olhar, Não adianta. a gente é egoísta. É egoísta. A gente é egoísta. É. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, que é o olhar do Senhor mesmo, né? Sim. Então, assim, o de amor, de cuidado. Por que Jesus... outro dia eu tava vendo uma postagem, né? Se fosse o Jesus nos tempos de hoje, aonde ele estaria? Se ele estaria na igreja ou em que lugar ele estaria? Ele estaria aonde? Onde as pessoas precisam de cuidado. Sim. Né? Onde as pessoas estão ali debilitadas, precisando de ajuda. A gente vê isso na palavra. Sim. Porque ele não estava no meio ali. No entanto que os fariseus ali, eles ficavam loucos, né, com Jesus, justamente por isso, porque é onde ele estava, onde as pessoas estavam precisando ser cuidadas, Sim. né? Então, Ele tinha um propósito, ele tinha uma Sim. meta, ele sabia, né? Sim. Que ele tinha um propósito, mas ele mesmo tendo esse propósito bem definido, Sim. ele se atentava às pessoas que ele cruzava pelo caminho. exatamente. E tem aquele olhar, né? O olhar dele de amor, né? Sim. A gente, assim, eu sempre oro e falo, Senhor, que os meus olhos sejam os seus olhos, né? Sim. Que eu tenha esse olhar, né? Cuidadoso, esse olhar de amor, que antes de mim venha as outras pessoas. Porque a gente, ser humano, a gente tem a tendência de sempre olhar primeiro para nós, né? Sim. Se a pessoa falar, não, imagina, eu só olho, tá mentindo. Tá mentindo. Porque a gente tem essa tendência, né? De quando vai olhar, não, primeiro eu, depois os outros. E a gente tem que mudar essa visão, Sim. né? Porque o evangelho fala sobre o outro e não sobre nós, Sim. né? E a gente tem que pedir e tá ali, ó, em constante
transformação, porque a nossa caminhada, a gente ainda tá no meio do processo, a gente ainda tá no meio do caminho, até que o Senhor venha, né? Que pode ser hoje, amanhã, a gente não sabe o tempo. Sim. Então a gente tem que estar ali, ó, a gente em aprendizado, em transformação o tempo todo, Sim. né? Para a vinda do Senhor.